Hoje nós vamos continuar nossa série da vida de Davi. Na verdade não vai ser uma série longa, talvez encerre hoje, eu não sei. Mas se você perdeu a mensagem de domingo, você vai querer baixar e ouvir pela internet, tá bom? E Deus às vezes fala certas coisas. Foi uma mensagem, muitos comentários sobre como Deus usou essa mensagem nas vidas das famílias. E hoje nós queremos continuar no capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, a famosa batalha entre Davi e Golias. E nós vamos ler e vamos comentar aqui à medida que lemos, como fizemos com os outros dois capítulos. E nesse capítulo, porém, como é uma guerra entre filisteus e israelitas, então vocês vão me ajudar na leitura, fazendo os sons de guerra. E vamos fazer dessa forma, tá? Aqui nós vamos dividir ao meio o auditório, tá? Aqui a linha tá, de divisão, bem aqui, onde está o púlpito. Todo o pessoal para cá, lá em cima também, na galeria, tá? Todos vocês são filisteus, né? Filisteus, tá bom? E o filisteu, ele tem um grito de guerra assim. Inclusive você vê, de vez em quando você vê aqueles conflitos entre Israel e os palestinos que moram nessa mesma região ainda, dos filisteus, que são aquelas 5 cidades, eram 5 cidades no litoral do Mediterrâneo, e ainda 3 deles hoje estão no domínio dos palestinos, e você ainda vê o mesmo grito de guerra, e você ainda vê as mesmas armas, você vê a funda, que é usado, muito parecido com a guerra de 2000 anos atrás, e claro, mas lutando contra armas bem modernas dos israelitas. E o grito de guerra deles era assim: já? Filisteus, já? Parece um bando de peru, mas de qualquer forma. E o grito de guerra dos israelitas, ainda não está ajustado, tá? Microfonia. Estão ouvindo a microfonia. O grito de guerra dos israelitas é já? Vamos lá. Som de guerra. Então, quando eu falar a palavra filisteu, quando eu falar Israel, israelita, e vamos lá. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-demim. Que você falou em língua estranha agora. Isso aí são nomes de lugares que até hoje existem. Você pode olhar exatamente, você vai para Israel, onde foi essa luta, onde foi travada essa luta entre Davi e Golias. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num lado do monte e os israelitas no outro monte, e havia um vale entre eles. Primeira grande lição. Em Mateus capítulo 10, verso 22, Jesus disse: bem-aventurado são vocês quando forem perseguidos pelo meu nome. Em Lucas 6, 22, ele fala a mesma coisa de novo. Quando você se alinhou com Jesus, quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus, para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu não sei se esqueceram de falar para você, que você estava se tornando inimigo de Satanás. Você pode não ter reconhecido, mas ele reconheceu. E eu creio que inclusive, o ato do batismo é o momento onde Satanás sabe que você é um inimigo declarado do reino dele. E por isso, Jesus, já sabendo disso,
colocou bem claro: nessa vida, os meus seguidores, quem é seguidor de Jesus? Você vai ter tribulação, vai ter guerra. Porque o mundo jaz nas mãos do maligno. Por enquanto, ele é o príncipe desse mundo. E ele não gosta de pessoas do contra. Você é inimigo dele e por isso você vai ter batalhas e lutas e guerras na sua vida. Já considere isso como parte normal. Sempre vai haver preconceito contra você, vai ter as forças do mal contra você. De vez em quando você tem uma folguinha, como nós estamos tendo no Brasil agora, mas pode contar que isso não vai durar. Satanás odeia você, caso você não saiba. E o problema é que quando nós estamos em guerra, tem um vale entre as duas forças, e é o vale do desconhecido. O que vai acontecer comigo? Vou perder meu emprego? Porque Satanás quer te tirar o teu emprego e dá para um dele. Vai ter morte, vai ter doença, vai ter problemas de relacionamentos. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir os inimigos dele. Que são quem? Está aqui, está aqui. Então vai ter guerra, você tem que entender que tem guerra. Por isso nós precisamos nos preparar para a guerra, guerra espiritual. E Deus ainda diz: nossas armas não são como as armas dos homens, não são armas carnais, são armas espirituais. É assim que se destrói o domínio de Satanás. E Satanás está tentando manter o seu mundo, o seu domínio, o seu reino, que o homem entregou para ele no Jardim do Éden. E a missão de Jesus é tirar dele esse reino. O mundo vai ser tirado, ele já sabe disso. E agora nós estamos no processo, como exército de Jesus, de tirar as almas dele. Quanto mais, melhor. Mas vai ter guerra em nossa vida. Se acostume com isso. A vida não vai ser fácil. Deixa eu dar um exemplo. O Trump, goste ou não dele, se independe. Mas ele entrou e uns 20 anos atrás, por algum motivo, ele entendeu que aborto era um pecado contra Deus. E a partir dali ele mudou de opinião e ele realmente decidiu que ele precisava lutar contra aborto. Porque nos Estados Unidos, a partir de 78, quando foi aprovada a lei do aborto, já morreram 150 milhões de crianças. 150 milhões. Metade da população da nação. A maioria mulheres. E das mulheres negras são a maioria. Cadê as feministas agora? Para defender a vida das mulheres? Não! Por quê? Porque são do mal. A questão é mal. Tem nada a ver com racional, com sociedade, com psicologia. É mal. Nunca na história americana a economia esteve tão bem. Tem 3 milhões de empregos em excesso, que não tem gente para preencher. Por isso que hoje foram mais 3 brasileiros para lá, daqui da igreja, vão para lá tentar pegar um desses empregos. Estão sobrando emprego. A mídia devia estar batendo glórias e batendo palmas para esse presidente, que nunca esteve melhor. Mas então, não. Sabe por quê? Porque ele tocou numa das leis de Satanás. Ele tocou em um dos princípios. Satanás veio para matar, ele quer destruir vida, ele não quer que as pessoas tenham vida. Satanás também, ele estava cercando a igreja americana, apertando a igreja, como também vinha sendo apertado no Brasil. E de repente vem um homem que é pró-igreja, pró-família e anti-aborto. E por isso, esse ódio da mídia e do mundo contra ele, por mais que ele faça milagres, odeiam. Independente se você gosta ou não gosta, o que estou dizendo, quando a pessoa tenta colocar
princípios de Deus em sua vida, ele procura defender essas coisas na sociedade, ele vai ser inimigo do diabo. Assim como você, que vai para a sua empresa e você quer trabalhar ali como Deus manda, com honestidade, sem corrupção, trabalhar com eficiência, as pessoas vão te condenar, tem chefe que te bota para a rua. Eu sei que tem pessoas aqui que pegaram rua, porque simplesmente não participaram dos esquemas de corrupção dentro da empresa. Estava conversando outro dia com o Raif, pretende sair como vereador. Digo, mas lá dentro vai ter guerra. Sabe por quê? Porque você tentar colocar coisas de Deus ali, vai ter guerra. Por isso que está tendo guerra com o Bolsonaro. Por quê? Porque o governo anterior ele vinha cercando. Você não imagina as leis que já estavam em trânsito no Congresso para apertar a igreja, botar imposto sobre a igreja. E de repente vem alguém que é pró-igreja, pró-família, cuja esposa é uma santa serva do Senhor. Um homem que todo dia tem pastores orando por ele, com ele, e ele ora. Satanás não gosta disso. E por isso que você vê no mundo inteiro pau no Bolsonaro. Sem razão. Sem razão. Por quê? Porque Satanás entende por trás disso que Bolsonaro favorece a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai facilitar, que ele não vai, enquanto ele for presidente, ele vai vetar leis que tentam acurralar a igreja, ou amordaçar a igreja. Por isso, e a gente tem que, como crente, a gente tem que entender essas coisas. Essas são as coisas que você tem que olhar quando você vota por um político. O que ele diz de Deus? Qual é a postura dele? A postura dela, a respeito da igreja. Porque nessa vida, enquanto Jesus não voltar para pôr um fim a Satanás, nós vamos ter guerra. E quem são os soldados? E soldado leva bala. E por isso que de vez em quando um cai, um morre. Mas as vitórias também são muitas. Continuando nossa leitura. Saiu do arraial, verso 4, dos filisteus, um homem guerreiro. Dormiram no ponto. Estão muito confiados no Golias, viu? Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que é uma daquelas 5 cidades deles, que tinha 6 côvados, ou seja, 3 metros de altura. 3 metros de altura, só para as crianças saberem o que é 3 metros de altura. Qual a tua altura? 1,80. Aqui, vem cá. O Raif aqui tem 1,80. Olha aqui, 1,80. Ele tinha 3 metros, então vamos botar mais 20 centímetros aqui em cima, e agora mais 1 metro aqui em cima, ó. Isso aqui é a altura. O Golias, se ele tivesse aqui, era mais alto do que eu em cima do palco. Obrigado. Isso era um monstro. E ele não era assim, porque às vezes tem gente assim alto, mas é um magrelo, é um palito. Não, ele era, ele tinha quase a mesma largura. Ele era um monstro. Como é que eu sei? Porque ele trazia na cabeça um capacete de bronze, só para segurar o capacete de bronze, né? E uma coraça escaminhada de bronze, aquelas placas unidas por elozinhos de bronze, que pesava 65 quilos. Ou seja, 1,5 saco de cimento só aqui para a camisa dele. Me dê minha camisa aí. Deixa eu pegar essa. 1,5 saco de cimento. O bicho era um monstro. E não para aí. Olha só o que mais. Ele trazia caneleiras de bronze. Isso eu queria. Quando eu jogo bola com alguns irmãos daqui, eu queria essa caneleira de bronze. E um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, ou era um eixo mais ou menos de 10 centímetros de diâmetro. Então é dessa largura assim. Só a haste. E a ponta de ferro pesava 7 quilos.
E se ele acertasse você com a lança dele, não, ele não furava você não, esmagava você, né? Ficava só uma mancha de óleo ali no chão, né? E ainda tinha um escudeiro diante dele. E ele parou e clamou às tropas de Israel: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu? E vocês, servo de Saul? Escolhei entre vocês um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, vocês serão nossos servos e nos servirão. Olha só. Continuando, verso 10, ele diz: e disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Veja só, Golias aqui, ele é análogo a Satanás, né? Um dos segredos de Satanás e suas guerras contra você, é que ele quer que você entre no esquema de guerra dele, que Davi não fez. Davi não entrou, por isso que ele venceu. Ele tentou puxar Israel para o esquema dele. E qual é o esquema dele? Um dos esquemas dele, e ele usa isso com muita eficácia na igreja, ele tenta isolar você das outras pessoas. Você já viu aqueles filmes da África, onde tem aquele grupo de gazelas fugindo e tem o leopardo ou o leão correndo atrás? Qual é a gazela que morre? Aquela que fica para trás, aquela que não consegue se manter na união dos outros. Enquanto estiver na união, ali está a força, né? Anos atrás eu fui ver um jogo no Olímpico das meninas brasileiras contra as meninas mexicanas. Logo depois de uma Olimpíada já tinha uma rivalidade. Cara, e no meio do jogo, o juiz apitou alguma coisa, aí algum mexicano falou alguma coisa, aí foi paulada, olha, rapaz, e todo mundo lá era amazonense, não tinha mexicano não, só os técnicos e as meninas. Rapaz, em um instante, eu vi um negócio impressionante. Os mexicanos fizeram uma roda, os homens fortes, os técnicos eram bastante fortes, sabiam brigar, e fizeram uma circunferência, rapaz, e ninguém conseguiu chegar em nenhum deles, enquanto a polícia chegava. E o pessoal tentando dar chute, jogando coisa, tentando bater, e não conseguiram dominar os mexicanos não, e eram assim uns 25 mexicanos só. Tudo ali, tudo junto. E você também, quando você ficar na união da igreja, vai ser difícil Satanás te atrapalhar e te tirar, mas ele vai tentar te isolar. Como? Você, garota, mais ou menos linda, aparece aquele rapaz, uau, é esse. Esta é a resposta do Senhor. E vocês começam a namorar e o seu coração bate mais forte, você começa a se apaixonar e de repente ele diz: olha, amanhã eu quero conversar com você. E você acha que ele vai trazer uma aliança? E ele traz as péssimas notícias que ele quer terminar com você. E ele tem aquele papo, é porque eu me sinto assim, seu irmão, um amigo, mas não tenho aquele amor. É papo furado, ele já está com o olho em outra. É papo furado, é a mesma conversa, todo mundo tem a mesma conversa. Ele já está de olho em outra menina, entendeu? Aí no sábado à noite você já vê ele sentado com a outra menina. E surge aquela mágoa, aquela raiva dentro de você. E você, aí Satanás diz: e está todo mundo te olhando, besta. Está todo mundo vendo. Não vá hoje para os jovens. E você fica em casa. E começa seu isolamento. Aí Satanás manda o irmão dele, um outro cão, que começa a namorar você. Quantas e quantas jovens eu conheço que hoje não andam mais com o Senhor, porque se isolaram do exército do Senhor, se separaram. Satanás tenta fazer isso.
É uma palavra de um irmão, e não se esqueça sempre, gente, você tem que lembrar, ó, bota isso na cabeça. Qualquer um de nós pode falar pelo diabo. Pedro falou, como é que você não fala? Você não é melhor do que o Pedro, eu não sou melhor do que o Pedro. E Satanás, às vezes, ele bota as palavras na nossa boca justamente para ferir aquela outra pessoa. Para aquela outra pessoa ficar magoada e chateada. E Satanás sabe quem é muito sensível a palavras. E para você ele vai mandar aquelas palavras especiais, aquelas fuxicadas legal, aquelas pauladas legal de palavras, para magoar você, para quê? Para isolar você. É isso que ele quer isolar você. Então nós temos que tomar uma decisão anterior, não importa o que acontecer, não importa, eu não vou sair da igreja, eu vou me manter firme, eu vou estar aqui sempre. Porque Satanás tenta isolar. Me deu um homem. Ele nessa busca de um herói, e na verdade ele queria isolar uma pessoa, porque mano a mano ele ia destruir qualquer um que fosse contra ele, e ele sabia disso. E você não é mais forte que Satanás, você sozinho ele te destrói, ele me destrói. Continuando nossa leitura. Ouvindo Saul, verso 11, e todo Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E veja só, ele fez isso durante 40 dias, a Bíblia diz, 40 dias. Ele gritava com eles, 40 dias ele dizia assim, vem, só um pelejar comigo. Israel começou a temer. Olha só o que nós vamos ver daqui um pouco. Disse mais, ouvindo Saul e todo Israel com as palavras de filisteus, espantaram-se e temeram muito. Aí entra a história de Davi. Mas antes disso, vamos pensar no seguinte, olha só. A Bíblia diz que Satanás é um leão que ruge, procurando quem destruir. O leão que ruge é um leão velho que não tem mais dente, que as unhas já não tem mais aquele fio como as unhas as garras de um leão novo. Então o trabalho de um leão velho é rugir, é fazer medo às presas, para eles correrem na outra direção e caírem nas garras e na boca do leão novo, que mata. Aí depois o leão velho vai lá e fica gengivando, né? Porque ele não tem mais dente. Ali é a presa, o que sobrar, entendeu? E a Bíblia diz que Satanás é um leão que ruge, significa que ele é velho, ele já foi quebrado os dentes, já perdeu os dentes na cruz do Calvário. Ele não tem mais poder, a única coisa que ele tem é fazer medo. Ele faz medo, ele tenta amedrontar você. Bote isso na cabeça, é medo. Ele quer amedrontar você. Ele quer criar pânico, e ele faz isso 40 dias seguidos, e ele cria na sua cabeça um hábito. Ele cria um hábito de medo. Você se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa de pânico, uma pessoa de ansiedade. Vou falar um pouquinho para as mulheres aqui, isso está acontecendo aqui na nossa igreja. Gente, quando vem aquele primeiro pensamento mal, primeiro Deus diz, olha, não permita que esse pensamento fique da sua cabeça. E você começa a ter aquele medo, e você, com 40 dias, daqui a pouco você já é uma pessoa ansiosa, uma pessoa de pânico. Você não pode deixar esse pensamento errado se manter dentro do seu cérebro, você tem que botar para fora. Você tem que citar os versículos na cara do diabo, que dizem que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Que não há poder que possa contra você. Você tem que citar, tem muitos e muitos versículos. Você não pode permitir que Satanás permeie a sua cabeça durante 40 dias com essas mentiras do que pode acontecer, esses medos que ele faz, porque senão ele cria em você um hábito disso, aí você já se torna uma pessoa temerosa, uma pessoa de pânico, uma pessoa depressiva. Alguns tipos de depressão são só pensamentos. Não são hormônios, são pensamentos, que você permite que fica ali
Satanás repetindo durante 40 dias. Por isso, cuidado com seus pensamentos. Não permita que esses pensamentos fiquem rodando na sua cabeça, ouvindo os sussurros do inimigo. E ouvindo Saul essas palavras, todo Israel se espantaram e temeram muito. E Davi, então, filho de um homem de Efraim, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha quantos filhos? Diz aqui 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho. Nós explicamos semana passada por que Davi era rejeitado pelos outros. Eles achavam que ele era filho bastardo, porque além de ter nascido lá depois dos outros, ele também nasceu com cabelo vermelho, parecia filho de irlandês, né? Aí os irmãos eram desconfiados. E nós vemos aqui que o pai dele já era velho. Davi tinha uns 16, 17 anos e o pai dele já era velho. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, você lembra do Eliabe? No capítulo 16, o bonitão, altão, que Samuel, certamente isso aqui, eu sei, o rei que está à minha frente. Eliabe, primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. E Davi era o mais moço, o caçula. E os 3 mais velhos seguiram a Saul na guerra. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Por que diz aqui no capítulo 15, no verso 15, que Davi ia e voltava de Saul? Por que ia e voltava de Saul? Se ele estava indo agora, como é que é? Ele ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Por que diz isso? Porque no capítulo 16, a Bíblia diz que quando baixou aquele demônio no Saul, Saul contratou Davi para ir tocar a harpa, e toda vez que dava então esse troço no Saul, Davi, que morava perto, corria lá para o palácio para tocar sua harpa, até o demônio ir embora. E quando Saul estava melhor, ele ia embora. Por isso que Saul nem sabia quem era ele, porque ele só via ele quando estava doido, entendeu? Quando ele estava agitado com esse demônio. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele tinha 2 empregos, ele era músico e era pastor, olha só. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu. Não foi precisar nem a pedrada, já estão morrendo já. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Olha só. E é isso que Satanás faz, ele fica convencendo você com a mesma mentira. Você é feio. Você é feio. E não tem nem a segunda parte da música. Mas eu te amo. É só a parte, é feio. Ninguém vai querer você. Você não tem chance. Você não tem oportunidade. Pai, ele mente. Você é um Zé Ninguém. Você não pode. Ele te acusa. Dia e noite. Durante 40 dias se apresentou o filisteu pela manhã e pela tarde. Alguns sobreviventes. Ora, disse Jessé a Davi: meu filho, toma para teus irmãos essa efa de grão tostado e 10 pães, corre e leva para o arraial onde estão os teus irmãos. Leva também esses 10 queijos para o sargento, para o comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos para ver se estão bem e trarás notícias. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Na verdade, estavam pelejando com medo. Não tinham atirado uma flecha. Estavam pelejando com medo. E às vezes, o nosso medo é o nosso maior inimigo. Medo do que pode acontecer, medo do que não vai acontecer. E 98% dos nossos medos nunca vão acontecer. São mentiras de Satanás. E tem uma parte no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, que ele tenta regular esses medos irreais. Mas quando você ouvir bastante a mentira, dia e noite, desregula esse capacitor.
desregula esse sensor e você começa a acreditar nas mentiras de Satanás. Por isso que Deus diz que você tem que submeter a Jesus todos os seus pensamentos, todas as suas necessidades, tudo, debaixo das rédeas de Jesus. A palavra falou, está falado. As suas emoções são mentira. A palavra falou, está falado. E se a palavra vai contra as suas emoções, então as suas emoções são mentira. Não siga, são mentiras. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Olha só que lição aqui bonita. A gente usa muito esse versículo. Se você tem família, você vai fazer uma viagem, você tem que ter cuidado com quem você deixa as suas ovelhinhas. Deixe com uma pessoa de confiança. E às vezes as pessoas de confiança não é a sua mãe. Às vezes sua mãe é uma tola. A sua avó às vezes é uma tola. Que tem sobrinhos dentro de casa e depois vão molestar seus filhos. Você tem que saber com quem você deixa seus filhos. Isso é importante. Você tem um GA. Não dê para qualquer um não. Quando você viajar, deixa com alguém de confiança. É importante que você tenha um cuidado a longo prazo, em todos os momentos. Quando você tira férias ou precisa se ausentar. Levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se, e olha, eram uns 25 a 30 quilos que ele ia levar, nas costas. E ele correu, ele disse, corre, né? Carregou e partiu, e Jessé tinha dito, vá depressa, e ele correu. Sabe como é que você sabe que ele correu? São 20 quilômetros, da casa dele, aproximadamente 20 quilômetros, da onde ele morava, até o Vale de Elá. E ele saiu de madrugada, chegou na hora do raiar do sol, quando os soldados estavam saindo. Então, 20 quilômetros, com 30 quilos na costa, o garoto andou bem, muito bem. Chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e gritos clamavam pela peleja, hoje vai ser diferente. Aí você é derrotado de novo pelo medo. É assim que nós somos muitas vezes. Hoje vai ser diferente. Hoje eu não vou ser vencido pela pornografia. Hoje eu não vou cair nessa desonestidade. E volta a mesma tristeza no final do dia. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda de bagagem, correu para a frente da batalha e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. E quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram. Não teve ru, não, foi hi, né? Fugiram de diante dele e temeram grandemente. Como é que um homem põe um exército em pânico? E diziam uns para os outros, viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem matar o gigante, o rei, cumulará grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará que a sua casa fique isenta de imposto. Isso me interessaria. Eu acho que eu colocaria a minha vida em risco para me isentar de imposto. Agora, Davi não entendia de imposto coisa nenhuma, ele era pastorzinho, ele se interessou, foi na filha, olha só, tá vendo? O rei Saul estava jogando para tudo, para jovem, né? O cara endividado, o cara de solidão, o cara que é ganancioso, estava jogando de tudo, fazendo uma propaganda doida. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, o que farão ao homem que matar esse filisteu? Os filisteus aqui já morreram, né? Isso aqui é o cemitério dos filisteus aqui no meio, né? Que matar esse gigante e tirar a afronta de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Gente, Davi estava certo, e não mudou nada. O nosso Deus é ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Deus dele, é o nosso Deus. Quem é esse
Quem é esse para afrontar o exército de Deus? 1 João capítulo 4, verso 4, diz assim: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós, o Espírito de Deus está em nós, é maior do que o Espírito de Satanás que está no mundo. Nós temos que crer nisso, nós temos que viver isso, nós temos que pensar isso. É isso que tem que rodar na nossa cabeça, dia e noite. O povo lhe repetiu aquela mesma palavra, dizendo: assim, 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 se fará com o homem que matar o gigante. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, e o teu coração. Desceste só para espiar a guerra, só para ver a guerra. Você se lembra aquela expressão de uns 10 anos atrás, de ela é loura? Ela é loura. Ela é bonita, mas não tem muita, né, muita cabeça aqui dentro, né? Eu cheguei à conclusão que o Eliabe, esse irmão, ele é louro. Você diz: mas como é que você sabe disso, pastor? Diz aí. Não, mas olha só. Primeiro, nós já descobrimos que ele era alto e bonito. E burro. Ele era louro. Me desculpe vocês louras, mas a maioria de vocês são falsas louras. Lá por baixo vocês sabem que vocês não são. Vocês são realmente inteligentes. E disse Davi, eu gosto dessa conversa aqui, porque você vê bem como é que é a conversa em casa, né? Quando alguém, né? Aí o Davi, o caçula, diz: e o que eu fiz agora? Não posso nem falar. Sabe por que eu acho que o Eliabe era meio burro? Aliás, bastante burro. Porque Eliabe nessa época já sabia que Davi ia ser o próximo rei. Cara, se eu soubesse que o cara do meu lado, o meu irmão, vai ser o próximo rei, que vai poder me botar na cadeia ou até na forca, cara, eu ia tratar meu irmão assim, e não assim, entendeu? O bicho era burro, louro, bonito, alto e burro. Então Davi desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. E ouvindo essas palavras de Davi, foram anunciar para Saul, que mandou chamá-lo. E disse Saul a Davi, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá pelejar contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu? Não poderás pelejar com ele. Tu ainda és moço, tu és jovem, e esse homem é guerreiro desde a sua juventude. Olha a idiotice que o Saul fala aqui. Olha só, para pensar. Quando você lê a Bíblia, tem que ficar olhando as letras. E Deus coloca tudinho para a gente saber que Saul era burro. Ele também era alto. Eu acho que ele era louro também. Era alto, bonito e burro. Não sabia obedecer. Olha aqui. Ele diz: você não pode lutar porque você é muito jovem. E esse homem, ele luta desde jovem. Sim, quando é que ele começou a lutar? Quando era jovem. E o Davi era o quê? Jovem. Então, se o Davi vai lutar e vai ter um grande, ele tem que começar a lutar agora. Entendeu? Não é depois de ter cabelos brancos que você vai fazer ministério. É quando você é jovem. Quando você não pensa muito. Você acha que o exército contrata? Qual é a idade que você vai para o exército? 18 anos. Sabe por quê? Porque o jovem ia dizer assim: entra nessa floresta com a arma e sai atirando. O cara, mas se estão atirando para cá, o pessoal está atirando de lá também, né? E o jovem não pensa, ele acha que é invencível, né? O que foi esse sangue? Por que eu morri? Né?
Não existe guerreiro melhor do que o jovem, porque o mais velho, ele pode ter mais experiência, mas ele tem mais medo, ele já sabe o que é uma bala, ele já sabe o que é uma flecha, ele já sabe o que é um dardo. E o jovem não, né? O jovem, ele nunca viu isso, ele vai... Né? Respondeu Saul, verso 33, contra esse filisteu não poderás ir pelejar, porque tu ainda és moço, e esse homem desde sua juventude é homem de guerra. Verso 34, porém, disse Davi a Saul, o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu segurava pela barba e feria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Senhor vivo. Gente, a minha opinião pode estar errada, mas eu acho que o partido político que controlou o Brasil durante 12 anos perdeu o poder, porque eles afrontaram o exército do Deus vivo. Eles falaram muito mal da Bíblia e dos seguidores de Jesus, falaram muito mal. Contra o exército do Senhor você não fala, contra o supremo ungido do Senhor você não fala sem se dar mal. Você pode ir até para a cadeia. E por isso que Davi sabia que esse homem ia para o chão, ia para a lona, porque ele havia afrontado o exército do Deus vivo. Nós temos essa segurança. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. E disse Saul a Davi, vai, que o Senhor esteja contigo. Olha o covardão. Vai, né? Ele já estava no ponto de tanto medo que, mesmo se Davi morresse lá e eles tivessem que ser servos, escravos dos filisteus, não tinha problema. Ele só queria que acabasse essa guerra. Não interessava o desfecho. O medo tinha tomado tanto a sua coragem. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a sua armadura, e tentou andar, mas porque não era acostumado a usar essas coisas, Davi disse a Saul, eu não posso nem andar com tudo isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. Deus fez você único, seja você, não tente imitar os outros, aprenda o que tem de bom, de técnica com os outros, mas seja você. Deus deu a você os talentos necessários para guerrear. Então tomou o seu cajado, aquela vara do pastor, na sua mão, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no seu alforje, ou aquela bolsinha do pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, que é tipo uma baladeira, só que tem mais força, porque é rodando, né? Você roda ele para dar um impulso, e aproximou-se do filisteu. Nem jogou a pedrada, já estão morrendo, já sabe o desfecho da história. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, e olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porque ele era moço, ruivo. Olha só, está vendo? Discriminação contra os ruivos. E também eu acho que aqui diz, e porque ele era de boa aparência, ou seja, o Golias era feio. Já viu? Quando tem uma menina muito bonita nos jovens, aquela menina que não foi tão abençoada assim, né? Que tem menina que foi abençoada de corpo, mas não de cara. Tem umas de cara, mas não foi de corpo, né? Aí quando vê aquela que foi abençoada como Raquel, de corpo e cara, a Bíblia diz, aí diz assim, olha só, ela se acha o máximo, olha só, sem xerida. E assim Golias ficou chateado porque o cara era bonito, né? Era bonito, e ele feio, né? Para quem que as meninas iam olhar, né?
e disse a Davi: sou eu algum cão para que tu venhas contra mim com um pau? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. A gente vê que está chegando no final da batalha, né? Já tem filisteu fugindo, né? E disse a Davi, vem a mim, e eu te darei a tua carne aos urubus do céu, às aves do céu, e às bestas do campo. E Davi respondeu ao filisteu, vai ser a última resposta, então preste bem atenção. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E vai perder, e hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, te ferirei, te tirarei a cabeça. Davi é radical, esse é um homem de coragem. Gente, quando você enfrentar o diabo, você não pode ir com moleza não. É igual como se fala quando pega ferro. Quem trabalha com ferro, quando pega, tem que pegar com gosto. E quando você também trabalha, você vai lutar contra Satanás, pega com força. Não vai molezinho não. Você vai para a sua sala evangelizar, você vai com força. Você vai para a sua escola, vai com força. Não vá mole, ou você apanha. Hoje mesmo, os cadáveres do arraial dos filisteus serão dados às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa congregação, olha só, porque os próprios israelitas não entendiam quem era o Deus deles. Eles, inclusive, toda essa congregação saberá que o Senhor não salva com a espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor. Diga comigo, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Você é apenas um soldado. A batalha é do Senhor. Às vezes nós achamos que a batalha é nossa. Nas nossas batalhas nós só precisamos saber de Deus como agir. Aqui nessa batalha, veja, Golias queria chamar Davi para o estilo de luta que ele sabia, onde ele era forte. Ele queria mano a mano, com espada a espada. E Davi ali em oração com Deus entendeu que se ele fosse espada a espada ele ia morrer, que ele não podia com aquele homem, porque ali era o tipo de luta que ele lutava bem, era onde o forte dele. E Davi, pela graça de Deus, teve uma outra ideia, a ideia de guerra moderna, drones, à distância. Ficar à distância, onde a espada não pode, a lança não chega. Gente, a nossa maior batalha, a nossa maior luta, tendo todo esse poder de Deus ao nosso acesso, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz: as nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais, para destruir principados e potestades. E no livro de Efésios capítulo 6, versos 12 a 17, ele fala sobre essas armas. E nós temos que usar essas armas. Hoje de manhã, uma das nossas irmãs, a irmã Graça, ela vinha aqui para a igreja, ela vinha para o Senib. E de repente Satanás atacou ela, num ônibus. Um assaltante entrou e anunciou com o revólver dele, assalto. E hoje, o brasileiro foi tomado, não 40 dias, mas é ano após ano, após ano, após ano. De forma que todo brasileiro tem medo de assaltantes e já vão tirando logo o celular e o dinheiro para entregar assim para ele. É ou não é a verdade? E o governo não tem permitido que a gente se defenda. E os assaltantes sabem disso e têm amedrontado o povo. E o governo não tem a coragem de colocar um soldado apaisando nos ônibus. Era só matar 3 assaltantes. O cara tem lá, todo mundo está dando o celular. Aí o cara pega o meu. Basta 3, acabava com os assaltos em Manaus. 3. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, já foi assaltado 3 vezes em 2 meses. Levaram todo o salário dele.
Eu já estou desafiando os deputados, você que está me ouvindo, você que conhece deputado, estou defendendo, você precisa colar, nós precisamos colocar nos ônibus, não precisa todos os ônibus não, quando é paisano, aí quem vai ter mais medo é o assaltante. Ele não vai saber se tem alguém. Foi assim que acabaram com os sequestros para Cuba, dos aviões. Começaram a colocar os policiais, né, a paisano, e bom de tiro. E bom de tiro, igual aquele americano que tirou o cara do fundo da igreja. Você viu aquele cara que entrou para bater do fundo da igreja? Já era. Bons atiradores. Aliás, aqui na igreja, só caso você seja bandido, só avisar. Em todos os nossos cultos, nós temos pessoas armadas aqui, tá? E são bons atiradores. Tá? Só para você ter tranquilidade. Qualquer forma. Uma ideia. Não é uma boa lei? Botar. E não precisa botar em todo o ônibus. Basta botar em um ou outro. Basta matar 3 bandidos desses. Acaba. Né? E se você estiver nesse ônibus quando isso acontecer, porque eu acho que vai acontecer, depois dessa sugestão brilhante que eu dei. Se você estiver no ônibus, quando o cara estiver morrendo, você evangeliza já na morte. Olha, aceita Cristo logo, porque você vai para o inferno. Né? Mas essa nossa irmã, ela não tinha arma, não tinha nenhum policial. E o cara anunciou hoje de manhã, no caminho do Senib, assalto. O pessoal já estava tirando, escondendo os celulares, o dinheiro, tirando um pouquinho aqui, escondendo o outro aqui, jogando debaixo do pé. Aquele negócio que se faz. Como você sabe? Quantos já foram assaltados em ônibus? Já foram assaltados? Olha só. Isso é uma piada. O mundo inteiro olha para o Brasil e ri. Né? E não acreditam que isso exista. Eles acham que é mentira. Né? Mas é verdade. E o pessoal já estava nisso aí, e ela começou a orar: ó Senhor, não deixa me assaltar, eu estou com dinheiro aqui, não deixa me assaltar, estou com minha oferta, não deixa me assaltar, não deixa assaltar, não deixa assaltar, não deixa assaltar. E de repente, do nada, o cara com a arma dele diz assim: eu não vou assaltar esse ônibus, porque aqui tem uma serva do Senhor, não sei quem é, mas tem uma serva do Senhor. E desceu do ônibus, foi embora. Ei, esse é o nosso Deus! E se o governo não te dá arma, use as armas do Senhor. Leia lá depois as armas que Ele te dá. E oração é uma delas. Eu já estou orando, desde a semana passada, já estou orando contra a coronavírus aqui em Manaus. Eu não vou orar depois que já chegar e já tiver matado um bocado de gente, irmãos. Eu estou orando para não pegar em nenhum de vocês. Eu espero que você esteja orando. Proteger essa cidade com as armas que Deus tem nos dado. E levantou-se o filisteu. Vai ser o último grito, né? Indo ao encontro de Davi, esse se apressou também, correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a sua mão na sua bolsa, no seu alforje, e tomou uma pedra, e colocou na funda, e atirou, e feriu o filisteu no meio da testa, e essa pedra se encravou, não, acabou, morreu. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto por terra. E Davi assim prevaleceu contra o filisteu com uma funda. Não acabou, morreu. Não entenderam. Morreu, caput. Né? E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada. Feriu e matou. E correu Davi, pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou uma espada e desembainhou, e matou e cortou-lhe a cabeça. Olha só agora, você quer vencer os seus gigantes, você tem que ser radical. Davi não sabia naquele momento se o gigante estava morto ou não, ou se ele tinha só desmaiado. Por isso ele correu, pegou a espada e cortou a cabeça, porque aí se de repente o gigante levantasse, ele não ia ter cabeça para saber onde é que ele estava. E se por acaso visse Davi, não ia ter corpo para fazer qualquer coisa, entendeu? Porque estava decepado, cabeça num lugar, corpo no outro. Gente, para nós vencermos nossos gigantes, nós temos que ser radicais. Se o seu gigante é pornografia, tem uma forma muito fácil de você acabar com isso. Acabe com o seu celular e o seu computador. Você diz: mas aí como é que eu vou trabalhar? Eu não sei. Eu sei que você vai agradar a Deus, e Deus vai te dar o poder de gerar riqueza sem computador e sem celular.
Como muitos outros homens aqui, estão só com aquele celular que só faz chamada. Gente, a gente tem que ser radical. Você tem que ser radical, você não vence o gigante. O gigante vai se erguer de novo e vai destruir você de novo. Muitas vezes, nós deixamos sempre uma pontezinha de volta ao passado, caso a gente resolva voltar. Aquela menina que namorava o cara, e aí ela se converte. E ela entende, então, de repente, que aquela pessoa não é mais para ela. E ela desmarca, né? Desfaz aquele namoro. Mas ela ainda tem o número dele no celular, ainda tem o zap dele, né? Ainda tem aquelas fotos dele. Caso... E ela vai voltar. E ela não vai andar com Deus. Você tem que tirar do seu zap. Você tem que tirar, você tem que eliminar. Igual uns 2, 3 anos atrás, um casal que estava casado uns 2 anos e de repente o cara começou a adulterar com uma pessoa lá da empresa dele. Aí quando ele foi pego, aí sempre se arrepende. Na hora que for pego, aí arrepende, né? Esse arrependimento eu desconfio. Hã? E ele se arrependeu, eu quero consertar meu casamento, está sendo difícil, eu tenho tantas emoções, eu estou tão arrependido. Aí estava no meu gabinete, eu estou arrependido, eu não sei, pastor, me ajuda. Eu digo, ela era bonita, ela é mais bonita do que a tua mulher? Deixa eu ver aí, tu tem uma foto dela? Deixa eu ver. Aí ele pegou o celular dele, puxou, me mostrou a foto, seu bandido, canalha, sem vergonha, né? Não está arrependido coisa nenhuma, rapaz. Se você tivesse arrependido, você já tinha eliminado ela do seu celular, as fotos, o telefone e tudo. Que Deus te pegue. Um dia desse, quando houver um acidente, você vê só uma mancha de sangue na pista, vocês vão se lembrar de quem é essa pessoa. Não. Arrependimento exige que a gente seja radical. Você vai vencer o seu gigante, você tem que ser radical. Você não pode fazer de fininho, de fácil, sempre deixando uma ponte de volta ao passado. Você tem que ser radical. E assim, quando Davi teve essa vitória, a Bíblia diz que então, quando os israelitas viram a grande vitória dele sobre o Golias, todos eles tomaram incentivo e tomaram valentia e atacaram e esmagaram o exército dos filisteus. Levaram até dentro das suas cidades, das 5 cidades dos filisteus. E eles fugindo, eles destruindo, despojaram os filisteus de todos os seus pertences, suas armas de guerra, tudo que eles tinham, despojaram seus arraiais. Isso prova de que aquele ditado que diz, uma andorinha não faz verão, é mentira. Uma andorinha faz verão sim, quando ele tem o poder de Deus. Um homem temente a Deus, chamado Sérgio Moro, mudou a corrupção no Brasil. Você pode mudar a sua empresa sim. Você pode mudar a sua família. Quando você tem o poder de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus se apoderou da vida de Davi. E quando você tem o poder de Deus na sua vida, você muda assim, você muda a sociedade, você muda uma cidade, você muda uma comunidade, você muda um país. E é isso que Deus quer. Eu não sei, hoje à noite, quais são os seus gigantes. Mas eu sei que os seus gigantes podem ser derrotados. Não sei se o seu gigante é dinheiro, ganância, se é medo, se é imoralidade, se é orgulho, se é a sua língua, se é a sua raiva, se é as suas emoções, se é depressão, se é desonestidade, se é relacionamentos, se é droga, se é pornografia, se é homossexualismo, se é o seu namoro, se é preguiça. Eu não sei qual é o seu gigante, mas você sabe e Deus sabe. E se você não destruir o seu gigante, o gigante vai destruir você. E hoje à noite Deus quer que você destrua esse gigante. Deus quer se apoderar de você. E Ele quer que você seja radical e que você destrua esse gigante. Para você viver uma vida livre da escravidão.
para você viver uma vida totalmente limpa perante o Senhor, para poder servi-lo com toda a força e energia, sem esse terror e o medo que esse gigante te faz. Vamos baixar nossas cabeças. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas Deus sabe. E Deus quer pôr um fim a esse gigante hoje à noite. Como você vai vencer, Deus vai te dar a forma. Deus deu a Davi a inteligência, a esperteza de não lutar na forma de luta do inimigo, mas de se distanciar e lutar de longe, estilo drone, com uma pedra e uma funda, e assim destruiu o gigante dele. E Deus vai te dar, você precisa clamar a Deus: Deus, eu quero destruir esse gigante na minha vida, esse gigante que me aterroriza, que me traz tanta dificuldade, que me amedronta, que me causa tristeza, me causa pânico. Deus, eu quero acabar com esse gigante, eu vou fazer o que for necessário. Talvez você precisa procurar um bom conselheiro, que vai te ajudar a armar essa guerra contra o inimigo, e você precisa obedecer. Você precisa fazer o que é passado para você, para destruir esse seu gigante. Mas que Deus quer que você destrua esse gigante, Ele quer, porque senão você nunca será livre. Pai querido, na Tua presença nós pedimos hoje à noite o desfecho de muitas batalhas entre o Teu povo nesta noite. Tu sabes quais são os gigantes de nossas vidas, aqueles que ainda estão vivos, que ainda estão nos ameaçando, que estão nos amedrontando, que estão nos incapacitando. E Senhor, nós sabemos pela Tua própria palavra que Tu queres que tenhamos vitórias, e que Teu Espírito que se apoderou de nós é maior do que o espírito do nosso gigante, e que nós podemos ter vitórias. Mas Pai, nós precisamos ter a sabedoria para combater, para sermos radicais e nos livrarmos e destruirmos esses gigantes. Pai, eu peço que hoje à noite Tu venhas dar, Senhor, aquele impulso do Teu Espírito em cada um que tem esse desejo de matar os seus gigantes, e que isso aconteça, que possam prevalecer contra esses gigantes inimigos que são também Teus inimigos. E como bons soldados, como Davi, nós possamos ser radicais e exterminarmos esses gigantes de nossas vidas, e nos vermos mais uma vez totalmente livres, ou talvez pela primeira vez totalmente livres na Tua presença, para Te servir, para Te louvar e Te engrandecer. É o que Te pedimos em nome de Jesus, hoje, esta semana e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe.